procedido pelo STJ da sexta turma. Os ministros trancaram uma ação com fulcro no artigo 207 do Código de Processo Penal, que trata-se de as pessoas das quais, em razão da função, em razão da profissão, estão vedadas a prestar depoimentos, a falar na justiça, trazer para a justiça o que elas entendem sobre aquele ato que ela, como testemunha, poderia vir trazer para a justiça em complemento e produção de provas. No caso que nós vamos tratar, seria a respeito de uma pessoa, de uma moça, em que ela teria abortado ou provocado um aborto. Não sabemos se é um aborto espontâneo ou um aborto provocado, mas ela teria passado mal e procurado um hospital. Procurando um hospital, lá no hospital, com a assistência médica, o médico tomou a providência de chamar a polícia, de notificar o poder público, ou seja, o poder de segurança, e noticiar o fato de que esta moça teria aí provocado, ele acusando-a de ter suspeita de ter provocado o aborto através de medicamento abortivo. E por esta razão, houve-se uma investigação, houve-se também a vinda para a delegacia de complemento desta investigação, o histórico médico da moça. E também o próprio médico, que daí tomou a providência de notificar a delegacia de que existiu este fato. Então ele passou a ser testemunha. E o médico, advogado e outras pessoas, em razão da função, em razão da profissão, não estão autorizados a prestar depoimentos contra aquela pessoa, a menos que aquele agente, ou seja, aquela pessoa, ela autoriza em que venha prestar um depoimento. Mas sem esta prévia autorização, isto é impedido pelo artigo 207 do Código de Processo Penal. O processo, em tratando-se de aborto, é de competência do Tribunal do Júri. Nós não temos, por esta matéria, nós não temos aqui o conhecimento de que este processo chegou até ao Tribunal do Júri. Mas, por certo, ele teve a primeira fase extrajudicial, que seria a fase investigatória, encaminhada da fase investigatória para a Justiça, para apreciação do Ministério Público, e o Ministério Público, tomando ciência deste conjunto de informações crimes, ele, utilizando dessas provas, dessas notícias crimes, ele faz a denúncia. Fazendo-se a denúncia, instaura-se a ação penal. Instaurando-se a ação penal, o procedimento é ordinário, é um procedimento do processo singular, aonde que vai se apurar as provas através do princípio do contraditório. Mas neste curso, é o que eu disse, não sabemos se chegou a ter pronúncia e se chegou a ir até o plenário do júri, que seria um processo de competência do Tribunal do Júri, por tratar-se de crime contra a vida. O aborto é um dos crimes que o Tribunal do Júri é competente para julgar, analisar e julgar se o fato merece ser condenado e ou absolvido. Mas
não temos estas informações. A informação que temos é no sentido de que o médico, ele poderia fazer o que fez, até denunciar situações em que lhe pareça ser crime. É crime que ele tenha que fazê-lo, mas nestas condições, ele utilizar do seu cargo para prestar depoimento como testemunha, ele já não podia fazer, porque é vedado pelo artigo 207 do Código de Processo Penal. Me permita tomar água, por favor, me dá um tempinho. Diante desta situação, a defesa fez um recurso especial. No recurso especial, esta sexta Câmara, através do ministro Sebastião de Reis Júnior, esta Câmara julgadora aventou e sustentou o disposto deste artigo 207 e também reclamou, ou seja, não é um reclamo, o seu voto, na sua sustentação do seu voto, ele fez um reclamo de que situações desta natureza poderia parar pela primeira instância, não teria necessidade de ir para a segunda instância e chegar até as instâncias superiores. E segundo o ilustre ministro, estas situações são corriqueiras, toma um enorme tempo e um enorme número de processos. É aí que nós gostaríamos de chegar. Nós temos conhecimento, a defesa tem conhecimento de inúmeros processos que passam pelo Ministério Público, passa pelo juízo de primeira instância, coisas que poderia na primeira instância ser resolvida, ser liquidada, ser atendida aos dispostos dos procedimentos, dos artigos processuais legais, para que não desse seguimento, não houvessem falhas e desse cumprimento à lei. Por exemplo, neste caso, segundo os ministros, e também eu concordo, não haveria necessidade de que este processo chegasse a tão longe. Por quê? Porque se bem observado, e se observada a circunstância de que foi levada à delegacia por uma situação de aborto, uma situação de aborto, e se não foi aborto, como o médico presumia, que teria sido através de um remédio abortivo, e teria sido uma situação de aborto que independesse da vontade da pessoa que estava gestante. Imagina a situação de transtorno, a situação que levou a esta pessoa que foi buscar um socorro médico. Do socorro médico passa a ser acusada pelo Estado, passa a ser acusada de um crime contra o seu corpo e contra o seu feto, simplesmente por uma suspeita de que ela tivesse utilizado um remédio abortivo. Mas, mesmo que isso tivesse acontecido, o médico não tem a obrigação de prestar depoimento, de ir à justiça e dizer: eu tomei esta providência e, segundo, provavelmente por esta razão que o processo se estendeu tanto, deve ter falado a sua posição, a sua situação, de seu entendimento, de que ele
provavelmente teria suspeitado de que aquela situação com aquela paciente seria provocada através de um remédio abortivo. E como eu disse, não foi comprovado se realmente a moça, a paciente que foi buscar socorro médico, ela tivesse culpa ou ficasse extremamente estampada a sua culpabilidade, a sua autoria e culpabilidade. Mesmo porque, na matéria em que trata os ministros, eles trancaram a ação penal. Trancaram a ação penal e fizeram observações chamando a atenção do Poder Judiciário de primeira instância, que poderia ter resolvido esta situação, poderia ter detectado as falhas e também a fragilidade probatória, e que a circunstância não fosse de tal gravidade como colocada e postada na ação penal a se chegar a tão longe, e para que os ministros pudessem trancar a ação, anular essas provas e determinar o trancamento da ação penal. Não só fez isto, como, segundo a matéria tratada, os ministros dizem que deveria determinar um encaminhamento deste puxãozinho de orelha que os fizeram para o juízo de primeira instância, que assim procedeu, e também para o Ministério Público, no sentido de que evitasse esse tipo de procedimento a chegar tão longe. Eu concordo com o STJ, com o julgamento dos ministros, porque muitas situações poderiam ser resolvidas em primeira instância se a primeira instância acolhesse, acatasse, acreditasse um pouco mais na defesa. A defesa, às vezes e por vezes, ela extrapola, ela quer e deseja absolver o seu cliente, mas nem sempre isto é possível e nem sempre isto é verdade, porque a defesa vem demonstrar a sua postura, o caminho que a justiça não quer ver. Por quê? Porque o Ministério Público, com percussiência, deveria analisar os fatos, propor a ação penal dentro e em cima de provas contundentes, de indícios contundentes, e não se valer de procedimentos aonde e quando lá na frente poderia ser o processo totalmente anulado, situação que viria a anular a ação penal e ou, como neste caso, trancar a ação penal e todo aquele desgaste de ação penal, a estação penal correndo, ou seja, ela tendo uma tramitação, um custo processual, todo este custo poderia ser evitado, poderia ter sido resolvida aqui na primeira instância. É assim que eu gostaria que fosse alertado também, com base não só o que alertou o Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, para que a primeira instância buscasse este caminho para se evitar este prolongamento da ação penal, um prolongamento desnecessário de uma ação penal.